eu sou a Monalisa Perroni e esse é o Item Mais da CNN. Nos últimos 100 anos, o censo demográfico, que é a pesquisa mais ampla, sobre a população brasileira, deixou de acontecer no ano correto em 4 ocasiões. A primeira foi em 1930, quando o Brasil atravessou um golpe que colocou fim à República Velha. A segunda foi mais perto aqui dessa nossa realidade, em 1990, quando ele foi adiado em um ano por causa do Plano Collor. A terceira foi no ano passado, por causa da pandemia. E a quarta será agora, gente, em 2021. Os motivos foram confirmados pelo agora ex-secretário do Ministério da Economia, Valderi Rodrigues, na última sexta-feira. Não há previsão orçamentária para o censo, portanto, ele não se realizará em 2021. As consequências e gestão para um novo censo serão comunicadas ao longo desse ano, em particular a partir de decisões tomadas na Junta de Execução Orçamentária. As razões do adiamento foram colocadas no momento em que o censo não teve o recurso alocado no processo orçamentário. Diferentemente do ano passado, quando pesou a questão sanitária, o novo adiamento é, sobretudo, de ordem econômica e política. O sufocamento do censo aconteceu agora com um corte de 96% da verba destinada para o levantamento. Mas não é de hoje que o presidente Jair Bolsonaro e que alguns de seus ministros não poupam críticas ao IBGE, que é o nosso Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é quem faz, então, todos esses levantamentos, quem faz o censo. Nós estamos criando empregos formais, e bastante, mês a mês, mas tem aumentado os empregos por causa dessa metodologia do IBGE que atendia, ao governo da época, esse tipo de metodologia. Agora é um tipo, no meu entender, errado. Em uma nota publicada no dia 22 de março, 8 ex-presidentes do IBGE lançaram uma carta aberta defendendo a realização da pesquisa. Vou ler um trechinho, abre aspas. Nosso último censo ocorreu em 2010 e sem ele, o Brasil se junta ao Haiti, ao Afeganistão, ao Congo, à Líbia e a outros estados falidos ou em guerra que estão há mais de 11 anos sem informação estatística adequada para apoiar suas políticas econômicas e sociais, fecha aspas. Para explicar a importância do censo para a elaboração dessas políticas econômicas e sociais, que eles mencionam aí na carta, eu falo com o economista Paulo Rabelo, que também foi presidente do IBGE entre 2016 e 2017. Paulo, bem-vindo ao Item Mais, prazer em falar com você. Um prazer grande. Vamos lá conversar então. Você poderia começar traçando para a gente, para todo mundo sair do mesmo ponto aí de largada, de raciocínio, traçando um panorama então de quais políticas públicas dependem e não têm como serem bem-sucedidas sem a realização do censo, exatamente, para que as pessoas entendam que a gente não está falando sobre qualquer coisa, nós estamos falando sobre a coisa. A coisa. Na realidade, alguém gostou muito de uma imagem que me veio à cabeça outro dia, Monalisa, que é a de comparar o censo à atualização da sua, agora antiga, fotografia 3x4 que a gente tinha que carregar para qualquer lugar para fazer a carteirinha atualizada de alguma coisa. Não é? A nossa foto atualizada é o censo. Depois de 10 anos, nós não estamos com a mesma cara. Não é? Eu, em algum momento, me pediram para eu trocar minha carteira de identidade, porque ali era um garoto. O censo atualiza a cara do Brasil. Então, é a nossa própria cara, a nossa própria identidade. Não realizar o censo por um motivo que não seja o mais grave possível, e nem a pandemia pode-se dizer que é um motivo suficientemente grave. Já vamos conversar sobre o censo americano que foi realizado nos Estados Unidos no ano passado, com pandemia e tudo, e já está pronto, não é? Essa identidade brasileira não renovada pelo cancelamento do censo é o mesmo que sonegar o seu direito à identidade. Portanto, é um capítulo da Constituição, porque, embora não seja a sonegação de um direito individual, artigo 5º da Constituição, ele é um direito coletivo, e é o direito mais coletivo
efetivo que há, porque ele é que traça, como você bem falou, as políticas públicas, mas não só do governo federal. São também as políticas de todos os estados e de todos os 5.570 municípios. Agora mesmo estou ajudando um município em Minas Gerais a traçar um plano de desenvolvimento a longo prazo. Meu principal problema e da minha equipe, dados absolutamente desatualizados quanto à demografia do município, a população. Esse município, por exemplo, alega, baseado em dados de residências levantados pela CEMIG, que é, portanto, quem fornece energia elétrica para as residências, que o município tem mais de 60 mil habitantes, se não 50 e poucos mil, como o IBGE projeta. E por que eu, como ex-presidente do IBGE, devo reconhecer que o IBGE está projetando mal uma vasta maioria desses 5.570 municípios em termos de população? Porque ele não conseguiu atualizar esses dados em 2015, não fez a recontagem que normalmente acontece nos anos 5, e muito menos não fez ano passado, um ano zero, 2020, a atualização do último censo, que foi no outro zero, 2010. Portanto, o IBGE calcula e projeta, estima uma população de um município qualquer com base principalmente na taxa de progressão, na expansão na população entre 2000 e 2010, ou seja, uma taxa centrada mais ou menos em 2005. Ou seja, nós estamos quase 20 anos atrasados se a gente computar, por exemplo, essa projeção populacional. É um absurdo. Para quem acha que essa é uma discussão que a gente pode postergar sem as consequências dela, não, né? Quando você pontua bem esse gap imenso, a nossa foto, então usando ainda a metáfora de abertura aqui da nossa conversa, ela está borrada, então. Então a gente está sem informação real e precisa da população brasileira sobre atuação profissional, nível educacional, sobre questão de saneamento básico, sobre infraestrutura básica, tudo isso, esse borrão pode levar a quê? Além da falta de informação, para quem acha que essa ainda é uma discussão que não tem grandes consequências, que é só atualização de uma foto depois. Não, essa foto borrada agora significa o quê? Consequências todos os dias. Eu vou dar uma do dia de hoje, porque eu estava escandalizado vendo um noticiário matinal falando do município, já que estamos falando de municípios, de Duque de Caxias. Ah, sim. E ali as filas intermináveis de vacina. Vergonha, exato. Não é uma vergonha geral. Agora, o município, levando em conta que pode ter sido erro de planejamento do secretário de saúde, seja lá o que for, também é de se imaginar. Quando o prefeito dizia se tem mais gente do que eu imaginava, quando ele alega que as filas não acabam nunca, ali pode ter uma informação muito interessante sobre a quantidade de pessoas que de fato vieram a residir no município de Duque de Caxias, que é realmente uma grande cidade dormitório e que não foi capturada até o último censo de 2010. Embora ele tenha, eventualmente, outras fontes de informação, que a prefeitura tem que saber onde cada munícipe mora, o fato é que ele tem aí uma boa desculpa censitária. Ele, se for perguntar quantas pessoas existem e quantas pessoas em cada faixa de idade, a última informação é defasada de 12 anos. Portanto, é quase um milagre que os municípios estejam acertando o calendário das faixas de idade, porque elas já deviam ter sido atualizadas no ano passado. E se no ano passado, em vez de refugar a realização do censo, com medo de que pudesse ser um elemento a mais pandêmico, não. Aglomeraria muito menos um recenseador falando com você a uma certa distância do que o transporte público todos os dias. E nós já teríamos hoje informações atualizadíssimas para municiar a distribuição das vacinas. Para fechar o nosso papo, eu quero te perguntar sobre quem ainda acha o seguinte, que a falta de dinheiro deve ser aceita como uma justificativa para o não censo. O que você diz? Por vários motivos, é um absurdo. Esse é o pior de todos os argumentos. Eu, inclusive,
vou te contar em primeira mão aqui no teu podcast o que ocorreu, por acaso, com o então presidente do IBGE em 2016. O presidente era eu. Já prevendo uma dificuldade na discussão sobre onde está a verba para o censo demográfico de 2020, que aconteceria 4 anos depois, eu corri até o relator da chamada PEC do teto de gasto, que é essa que está aprisionando e controlando, e tem razão de controlar, o nível do gasto total do governo federal. Eu fui ao deputado Tarcísio Peronde, um deputado gaúcho, até médico, e um bom deputado, mas que não se sensibilizou com os argumentos do presidente do IBGE, que dizia: deputado, o senhor tem que excluir do teto do gasto, por ser um gasto que acontece só uma vez a cada 10 anos, e é um gasto relativamente módico para o tamanho da importância, da relevância dessas informações, exclua, assim como o senhor vai excluir gastos com as eleições e gastos outros que são excepcionais, tem que excluir o gasto, a informação censitária desse teto de gasto. Ele não acolheu a minha sugestão e o resultado está aí. Agora, o ministro poderia, com essa flexibilização que ele fez agora do extrateto, onde você sabe, deve ter até comentado no seu podcast, mais de 100 bilhões foram gastos de novo acima do teto, fora os 600 bilhões que no ano passado foram gastos acima do teto. Eu pergunto a você, Mona Lisa, e todos os seus internautas, o que é que 2 bi fazem diferença numa conta que já está deficitária em mais de 100 bi, sendo que já tinha um déficit de 240 e tal bi? Ou seja, esses 2 bi não são absolutamente nada a mais. Eu desconfio que este governo não quer apresentar os dados, e alguns não vão ser muito positivos, no ano que vem, porque demora um pouco para processar o censo, e as informações atualizadas sobre a realidade brasileira iriam ser estampadas em 2022, ano que vem, ano pré-eleitoral. Quem sabe não é isso. Agora, se eu fosse um município, se eu fosse um estado, ouvi dizer que o governador Flávio Dino do Maranhão já estaria se preparando para entrar no Supremo, eu acho que as associações de municípios, a Confederação Nacional de Municípios, a Frente Nacional de Prefeitos, não por um motivo oposicionista e nem muito menos ideológico, mas por um motivo de relevância constitucional, deveriam entrar com ações recorrendo. É lamentável que tudo que tenha recorrido a esse Supremo, mas, infelizmente, é uma matéria constitucional. Não há planejamento e, aliás, digo você, completando e concluindo, não há nem representação política legítima sem os dados do censo, porque, como na Constituição americana, você precisa contar a população para saber quantos representantes você vai ter na Casa dos Representantes, na Câmara. No Senado são 3 para cada estado, então não muda, mas na Câmara, sim. Aliás, os Estados Unidos divulgou a atualização da sua população, 331,5 milhões de pessoas em 1º de abril do ano passado, e modificou a quantidade de assentos, de cadeiras de vários estados americanos na Câmara dos Representantes. É interessante isso, ou seja, não é só política pública, é representação congressual. Social. Representação social. A gente, claro, vai ter que voltar a esse assunto para uma próxima conversa, porque a necessidade do censo, ela é cabal, né? Todo mundo sabe o que significa não ter esse retrato e o povo brasileiro merece uma fotografia bem feita, atualizada e responsável do que de fato, né, são as necessidades dele. Paulo, obrigada. Até uma próxima. Obrigado, Mona Lisa. Agora eu falo com o Edivaldo Nogueira, que é presidente da Frente Nacional de Prefeitos e também prefeito de Aracaju. Prefeito Edivaldo, prazer em falar com o senhor. Bem-vindo ao Item Mais. É um prazer imenso falar com vocês. Prefeito, queria muito que a gente estivesse falando aqui com dados robustos para a gente fazer uma radiografia real da população brasileira, mas não é o caso. Então, com esse déficit aí de dados pela falta do censo, né, ou de informações desatualizadas, como é que isso impede, por exemplo, o fechamento de um acordo, de uma parceria, até a atração de investimentos de empresas internacionais para os municípios brasileiros? E sei que essa é uma
uma questão muito urgente, por exemplo, quando a gente olha para o gargalo na infraestrutura dos municípios brasileiros, né? Olha, com certeza, Mona Lisa, um dos grandes avanços do planejamento público, né, e da própria ideia de país, de nação no mundo inteiro, foram os censos. Os censos permitiu que os governos pudessem conhecer a sua gente, as pessoas, pudessem ver como acontece o desenvolvimento nos locais, e que, a partir dos dados concretos, pudessem ser feitas políticas públicas que enfrentassem os desafios e transformassem a sociedade. Isso foi um avanço imenso civilizacional que ocorreu com a humanidade, com os censos sendo realizados decenalmente, que era a maneira de contar as pessoas, saber o que estava acontecendo, os desempregados, a economia, ou seja, você ter uma radiografia do país para poder você fazer os remédios, né, que curassem ou que minorassem os problemas daquele país. É como uma radiografia que a gente tira do ser humano. O cidadão que quebra um braço, ele precisa de radiografia para a gente localizar o osso e fazer corretamente a cirurgia. A mesma coisa é o censo em qualquer país do mundo. Então, por isso é que é muito fundamental o censo para que, pós-pandemia, a gente possa observar o que aconteceu com o país, onde é que ficaram as pessoas que foram mais atingidas, onde é que estão as pessoas mais pobres, onde é que caiu a renda, onde foi a atividade econômica que foi maior ou menor afetada, onde é que moram as pessoas que têm a menor renda, onde é que moram as pessoas que estão desempregadas, enfim. E é fundamental que a gente tenha o censo para a gente colocar as políticas públicas em práticas. E, infelizmente, com essa suspensão do censo, nós vamos ter um desafio muito grande. Vai ser muito difícil tomar decisão pelo achismo. Nós vamos voltar à década de 10, de 20, né? Quando as decisões dos governos eram tomadas apenas pela vontade ou pelo achismo do governante de plantão. Prefeito, o senhor acha que falta vontade política de quem nos governa, dando desculpa de que falta dinheiro ou de que a pandemia atrapalha de fato? Há um interesse de não ter esse retrato real da população brasileira? Olha, eu acho que sim, né? Há um desinteresse de ter um retrato real, há um desinteresse de mergulhar. Eu penso às vezes que é uma certa abominação à ciência, né? Porque o censo, ele tira a discussão da irracionalidade, ele coloca a discussão na racionalidade. Então, é muito difícil acreditar que em pleno século XXI alguém minimize o censo. Acho que devia se cortar gastos em algum outro local, né? Ou se não tiver dinheiro, encontrar recursos ou até fazer um empréstimo a um banco internacional, fazer qualquer coisa para viabilizar o censo no nosso país. Eu acho que não é a ausência de dinheiro, sinceramente, né? A quantidade de recursos para fazer o censo, tenho a impressão que a gente arranjaria se olhássemos melhor com lupa o nosso orçamento e víssemos onde a gente podia cortar, não é? Ou tirar de algum lugar para botar em outro. Agora, acho que o censo deveria ser tratado com a prioridade, como são tratados outros temas importantes para o país. Então, na minha opinião, é que não estão dando a importância que o censo merece no nosso país. Prefeito, estamos vendo, né, em nível local aí, dos prefeitos país afora, governadores e também em nível federal, a dificuldade imensa para a vacinação contra a Covid e também o atropelo com o calendário da vacinação por causa da gripe. Estamos sim, né, sendo percebidos pelo mundo como um país bem desorganizado, que não fez a lição de casa quando deveria. A não realização do censo vai, de fato, deixar a lição desse como não proceder para o futuro, olhando especificamente para as dificuldades quanto à vacinação. Queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Claro, a gente já apontou na conversa anterior com o Paulo Rabelo. O Paulo foi presidente, né, do censo e conversou com a gente falando sobre, lembrou aí o que aconteceu em Duque de Caxias, o que está acontecendo em Duque de Caxias, né? Aqueles idosos que estão indo para a fila às 2 da manhã para receber a vacinação, segunda dose, e não recebem. Aquilo é só um retratinho, um pedacinho do retratinho do que está se multiplicando o Brasil afora. Olha, com certeza, Mona Lisa, se nós não tivermos as faixas etárias determinadas, nós vamos ter muito problema com a própria pandemia esse ano, né? Porque nós estamos, inclusive, pegando já dados defasados, atualizados apenas por equações matemáticas, porque o último censo foi de 10 anos atrás. Então, esse, inclusive, era o momento ideal de nós termos o censo, porque era o momento que ia caracterizar a crise. Nós íamos fazer um diagnóstico da crise profunda que nós estamos vivendo. A crise sanitária, causando a crise econômica, aprofundando uma série de outros elementos, né, da crise brasileira. Então
era o momento ideal, era o momento para fazer a radiografia, era esse agora. Eu vou fazer uma comparação com o doente, não é? Por favor. O doente chega grave num hospital, o que é que a gente faz? Um check-up. O que é um check-up? É você olhar o doente da cabeça aos pés para ver como a doença está se comportando em todos os aspectos. Então, o censo seria agora. Nós temos um país que está vivendo uma doença gravíssima, afetada ainda mais pela pandemia, que vai deixar sequelas, seja nessa área de saúde, que vai deixar sequelas econômicas, e que tudo isso precisa ser, termos esse diagnóstico para a gente fazer um projeto de por onde começar. Então, eu fico impressionado como se tira o censo num momento desse. Era o momento mais importante de nós termos o censo. Para quê? Como é que nós vamos planejar onde vai precisar de escola? Como é que nós vamos planejar que remédios serão necessários comprar para que a gente possa atender as pessoas que ficaram com sequelas da Covid? Como vai ficar a educação depois de 2 anos praticamente parada, né? O que é que nós precisamos fazer do ponto de vista de construção de escola, de recuperação de outras, de melhorias, né, que poderão ser feitas? Como é que nós vamos fazer com a economia? Onde é que estão as pessoas desempregadas? Que políticas nós vamos fazer para que essas pessoas desempregadas possam ir paulatinamente voltando ao emprego? Olha, tudo isso seria mais fácil fazer se a gente tivesse o censo, para dizer, ó, esse estado aqui foi afetado dessa maneira, aquele estado foi afetado assim, tem tantas pessoas com sequela de Covid, tem tantas pessoas que estavam na linha de pobreza e que pioraram ainda mais, foram para a linha da miséria, tem tantas pessoas que eram de classe média, que perderam o emprego e que, portanto, precisa de reciclagem de cursos para que retomem uma situação diferenciada, enfim, né? Era preciso que a gente tivesse esse diagnóstico para a gente dar os saltos que precisa. Então, o censo é importante para a pandemia e o censo será muito mais importante para o pós-pandemia. E era a hora exata de fazer o censo, era agora. Que é a hora em que a gravidade está maior, que as coisas estão mais expostas, então é mais fácil você detectar. E que é preciso ciência para detectar, não é apenas o olho do político, não é apenas o olho do administrador, ou o achismo, né? Aí vai aparecer muito achismo. Achismo no século XXI não dá, né? Não dá, é o fim do mundo. Sim, a gente pode dizer que censo é sinônimo de transparência. Aliás, vou usar 2 palavras. Censo é sinônimo de transparência necessária. O senhor concorda? Concordo plenamente. Você foi brilhante. Censo é isso aí. Transparência necessária. Bom, tá de volta? Sim, amanhã tem mais papo importante pra gente trocar, pra gente aprender aqui. Então, até.